Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais esse curso promovido pelo CETREL. CETREL é o Centro Espírita Terceira Revelação. Luz e Verdade é uma casa espírita situada aqui em São Paulo, no bairro Vila Romana. Hoje nós estamos retornando ao estudo do livro O Consolador. Livro O Consolador, ele é um livro de perguntas e respostas. Nós já estamos estudando ele há 1 ano e 3 meses. Já tem 1 ano e 3 meses que nós estamos estudando esse livro. Nós estamos quase na metade, né, vamos dizer assim, e hoje a gente vai estar iniciando a pergunta do número 233 desse livro. Mas, primeiro, a gente sempre costuma lembrar, né, o livro Consolador, além de ser um livro de perguntas e respostas, ele é um livro de psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. Essas perguntas elas foram elaboradas pela Febe e remetidas à espiritualidade, ao nosso irmão Emmanuel, que responde para nós através da psicografia do nosso irmão Chico. Ele é um livro que é complementar, ou seja, ele vai nos auxiliar a compreender um pouco melhor as passagens e todos os ensinos de Jesus, aquilo que Jesus viveu, o código moral de conduta do ser humano, que é o seu evangelho. Então, ele é um livro de apoio muito importante e traz um adensamento, adensa, né, o conteúdo é muito sintético, né? E por isso que a gente propõe sempre esse estudo. Esse estudo ele é realizado todos os sábados, né? Nesse horário entre 18 e 19 horas, onde a gente pega uma pergunta desse livro, lê a pergunta, lê a resposta, e cada um de nós, na medida do possível, vai apresentando ali o que entendeu, o que conseguiu ali absorver daquela resposta. Como eu disse, ele é um livro bastante sintético, então as respostas são muito sintéticas. E a gente estando junto, assim, nesse estudo, isso é muito bom, porque cada um de nós traz ali o ponto de vista, o entendimento, compartilha esse entendimento com as outras pessoas e ajuda a gente a abrir um pouco mais essa resposta. Como eu disse, ela é sintética, então ela precisa de reflexão, ela precisa ser refletida. E a gente trabalha exatamente nesse sentido, da reflexão dessa resposta. E principalmente naquilo que é muito importante, que é a aplicação prática. Isso na nossa vida, na nossa relação, na nossa vida de relação com as outras pessoas e com Deus. Esse é o nosso objetivo de compreender e facultar esse conhecimento para todos, e trazendo essa luz, esse conhecimento, facilitando assim a nos autoconhecer, a aplicar esses ensinos de Jesus em nossa vida, com o objetivo que todos nós procuramos, a busca pela felicidade e pela paz. Lembrando que a paz é sempre um estado de consciência, ou seja, está aqui com a nossa própria consciência. Mas isso é apenas uma introdução, a gente sempre faz isso esses primeiros 3, 4 minutos, para a gente compreender o que é que a gente está estudando, qual é o objetivo desse estudo, e a apresentação, né, do grupo, para a gente realmente abrir os estudos da tarde de hoje. Nós estamos, como eu disse, hoje nós vamos estudar a pergunta de número 233. A pergunta 233, ela faz parte de um conjunto de perguntas que inicia na pergunta 218, que trabalha com o tema iluminação. Lembrando que iluminação, em síntese, né, refere-se ao processo de aquisição de conhecimento espiritual e moral que leva a uma compreensão mais profunda da vida, do seu propósito, do propósito espiritual, do caminho para a evolução espiritual, do caminho para a felicidade. Essa é uma síntese do que é a iluminação. E aí ele abre um bojo, uma relação de perguntas muito grande, em que a gente já trabalhou com o item 241, que é a necessidade da iluminação. Todo esse conjunto de perguntas e respostas já foi estudado. Nós já trabalhamos com o item 242, que é o trabalho. Qual é o trabalho, né? Qual o trabalho necessário para adquirir essa iluminação? Todo esse conjunto de perguntas e respostas já foi realizado, e agora a gente está no item 243, que é a realização. Como se realiza? Como se chega a essa iluminação? Qual é a realização? Como isso se vai ser realizado?
E nesse conjunto a gente tem mais uma série de perguntas e respostas que nós vamos trabalhar e que vão encerrar esse capítulo lá na pergunta 232, que está bem mais lá na frente, né? Hoje, desculpa, na pergunta 237, né? 38, desculpa, 238, e hoje a gente ainda está na 233. Então, dentro do item realização, que nós começamos o ano passado, em dezembro, o item 232 já foi realizado. Eu vou ler essa pergunta e resposta, por quê? Porque nós realizamos isso o ano passado. E como nós tivemos aí um recesso de 40 e poucos dias, né? É importante a gente ler essa pergunta e essa resposta, porque a pergunta 233, ela está dentro de uma continuidade, ela é praticamente continuidade da pergunta anterior. Então, a pergunta anterior era o seguinte, 232. Em matéria de conhecimento, onde podemos localizar a maior necessidade do homem? Olha que pergunta interessante, né? Em matéria de conhecimento, onde poderemos localizar a maior necessidade do homem? E Emmanuel nos trouxe uma síntese da resposta que nós refletimos no ano passado, fizemos uma reflexão bem grande sobre isso, e todos os nossos estudos, eles estão publicados no canal do CETREL. Então, você que está assistindo pela internet, você vai encontrar todas as perguntas e todas as respostas, todas as reflexões que nós ali realizamos no período aí dos últimos 7 meses. Por que dos últimos 7 meses? Porque o início do nosso estudo, como eu disse, nós já estamos estudando esse livro há 1 ano e 3 meses, esses outros praticamente 6 meses iniciais, infelizmente nós não gravamos, nós não estávamos com um dispositivo de gravação aqui, e a gente não teve a oportunidade de gravar. Mas assim que a gente conseguiu dispor de um dispositivo de gravação, a gente está utilizando esse dispositivo para gravar e para compartilhar isso com as demais pessoas, porque tudo isso enriquece, né? Enriquece o nosso cabedal de conhecimento, nos ajuda na nossa reforma íntima, na nossa construção, na nossa edificação do reino de Deus no coração de cada um de nós. E a resposta, né, fechando esse parênteses, né, a resposta que foi nos oferecida foi o seguinte: como nos tempos mais recuados das civilizações mortas, temos de reafirmar que a maior necessidade da criatura humana ainda é a do conhecimento de si mesmo. E nós trabalhamos aí com a pergunta do Livro dos Espíritos, a 919 e a 919A, que falava exatamente sobre essa necessidade, sobre a proposta de nos conhecer, sobre a proposta que já lá no passado nos foi apresentada ali por um grande filósofo da época, né, que era Sócrates, né, que disse: conhece-se a ti mesmo. E nós trabalhamos sobre esse como conhecer a si mesmo, nós nos utilizamos lá do próprio Livro dos Espíritos, da explicação dada pelo nosso irmão ali, que é Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, como preferirem, e ele nos dá ali uma resposta bem longa, e que o ano passado a gente refletiu sobre algumas partes daquela resposta. Colocamos, inclusive, algumas condições para esse autoconhecimento, falamos muito a respeito disso, e isso tudo ficou na gravação do ano passado. Então, a minha sugestão, para você que está começando aqui agora com a gente esse ano, e que está dando sequência, dá uma olhadinha na pergunta do ano passado, na resposta, nas reflexões, porque isso com certeza ajuda no nosso entendimento. E você que está assistindo pela primeira vez, fica aqui o convite, porque cada uma das perguntas é uma reflexão à parte. Eu preciso fazer uma maratona, ver todas as perguntas anteriores? Não, lógico que não. Cada uma delas oferece para nós um espaço de reflexão, um espaço de compartilhamento de ideias, de trazer essas ideias para o nosso dia a dia, para a nossa vida de relacionamento. Então, cada uma dessas lives, cada um desses estudos, cada uma dessas perguntas, a cada uma dessas respostas sintéticas, é uma reflexão. E uma reflexão que sempre vai nos enriquecer. Então, fica aqui o convite. Não é necessário ver as anteriores. Basta estar aqui e trazer aquilo que você já conhece, compartilhar conosco, aqueles que quiserem, e aqueles que estão assistindo pela internet,
utilizar esses recursos que a gente está aqui compartilhando, somando aquilo que você já sabe. E aí, quem sabe, ajudando a trazer felicidade e paz. Paz, esse estado de consciência, esse estado de quitação com a consciência. Isso é muito importante. Esse é o nosso objetivo. Mas, fechando essa nossa introdução aí de 10 minutos, que a gente sempre faz, vamos então partir para o nosso estudo. Eu vou compartilhar com vocês a tela, né? A tela que vai trazer a pergunta e a resposta. A gente vai lá ler a pergunta, vai ler a resposta, e eu vou fazer os primeiros comentários, só para dar aquela, vamos dizer assim, o pontapé inicial, botar a bola em campo. E aí fica aberto para a gente fazer o nosso estudo. Lógico, bem lembrado, a nossa irmã Rosana, que está assistindo pela internet. Muito obrigado, Rosana, por lembrar. A prece fundamental, porque é através da prece que a gente vai estabelecer a sintonia com o nosso Pai Criador, e vai estabelecer a nossa sintonia com esses irmãos espirituais que nos acompanham, que nos inspiram, que estão aqui ao nosso lado, seja você na sua casa, esteja pela internet, em qualquer lugar. A gente não pode esquecer que nós estamos mergulhados no alto divino. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que permite com que todos nós, onde quer que nós estejamos, a gente possa estabelecer sintonia uns com os outros, formando uma corrente, e dentro dessa corrente também estabelecendo sintonia com os espíritos amigos que nos acompanham, que nos inspiram, que nos incluem, e que permitem que a gente estabeleça essa corrente de aprendizado, de iluminação. Vamos agradecer a essa espiritualidade amiga com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. E assim, sejam todos bem-vindos. Rosana, Sati, aqui na sala, por enquanto, só o meu irmão Nivaldo. O pessoal aqui na casa, a casa também começou já nesses dias, agora chegou a Meg com a gente, mas esse pessoal, aqui a casa é uma casa pequena, tá, gente? O Central é uma casa, como eu disse, aqui em São Paulo, na Vila Romana, é uma casa bem pequenininha, e a gente tem poucos trabalhadores. Mas nesse pouco de trabalhadores, a gente quer compartilhar com as pessoas todo o bem, todo o carinho, todo o amor que o aprendizado da doutrina do Cristo tem nos trazido, tem nos proporcionado. Levar esse carinho, levar esse conhecimento para as pessoas, iluminar as pessoas, trazer essa luz que traz esse refrigério para as nossas almas. Isso é muito gostoso, é muito bom da gente fazer. A gratidão é contagiante. E é isso que a gente vai procurar aqui exercer agora. Vamos então compartilhar a pergunta e a resposta. Eu vou fazer a pergunta, eu vou fazer a resposta. E aí eu vou fazer um breve comentário e vou passar para a gente aqui um diálogo. Vamos estabelecer um diálogo. Peço desculpas pela qualidade, às vezes, do som da internet não está muito bom, mas a gente vai estar trabalhando em melhorar isso, tá, gente? A gente já está com o computador, já está tentando colocar um microfone, uma captação um pouco melhor, uma câmera de melhor qualidade. O problema é que a gente ainda não conseguiu testar tudo isso. E assim que a gente conseguir deixar isso melhor, essa sala vai ter um trabalho mais, uma qualidade um pouco melhor. E vai conseguir compartilhar isso com um pouco mais de qualidade. Peço desculpas por enquanto, mas a gente vai procurar fazer dentro das nossas limitações o melhor, para que a gente possa compartilhar e sentir, todos nós sentimos um pouco a gratidão e o amor de Jesus preenchendo os nossos corações. Deixa eu compartilhar, então, nesse momento, a pergunta e a resposta. Como eu disse, a pergunta que a gente está é a pergunta de número 233. E ela é a seguinte: por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução dos problemas do seu conhecimento próprio? É porque na pergunta anterior a gente perguntou, né, sobre matéria de conhecimento, e Emmanuel falou para nós, olha, a melhor solução é conhecer a si mesmo, né, o processo do autoconhecimento.
E como eu disse, a pergunta 233 ela é quase que uma continuação. É como se dissesse assim para Emmanuel, tudo bem, né? Mas vamos abrir um pouco mais esse entendimento, porque, veja, isso tem sido tão lento, né, na solução dos problemas do seu conhecimento próprio. O que a gente pode fazer, né? Por que razão o homem da Terra tem sido tão lento na solução do problema do seu conhecimento próprio? Por que esse processo é tão lento? É mais ou menos essa a pergunta. E vamos ver o que Emmanuel traz para nós e vamos refletir um pouco sobre isso, né? Primeiro parágrafo ele coloca assim: isto é explicável, tem um ponto, isto é explicável. Bom, somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se ao bastante para compreender as necessidades e os escaminhos da sua personalidade espiritual. Primeiro, vamos ver o que é ensimesmar, né? Ensimesmar é ter a atenção voltada para o interior ou para os seus próprios pensamentos. Então, isso é ensimesmar, né? Então, isso é explicável. Ponto. Somente agora a alma humana poderá ter a atenção voltada para o seu interior ou para os seus pensamentos. Né? Nesse momento agora é que a gente tem essa condição. O bastante para compreender as necessidades e os escaminhos. O que é esse caminho, né? É o espaço reservado para guardar e para armazenar esses pensamentos. Então, vejam, uma das palavras está nos falando que é nesse momento que a gente tem condição de se voltar para o nosso interior, de se voltar a nós mesmos, de nos autoconhecer. E é nesse momento também que você consegue guardar isso, que você consegue armazenar isso, né? Então, isso é explicável. Somente agora a alma humana poderá ensimesmar-se o bastante para compreender as necessidades e os caminhos da sua personalidade espiritual. E aí ele vai explicar isso, né? E aí ele coloca: antigamente a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre. Muitos séculos decorreram para enfrentar os perigos comuns. A organização da tribo, da família, das tradições, das experiências coletivas exigiu muitos séculos de luta e de infortúnios dolorosos. A ciência das revelações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, não requisitaram menor porção de tempo. Ou seja, tudo ao seu tempo. Tudo transcorreu de acordo com a própria necessidade do próprio homem e se conhecendo, e conhecendo a natureza humana, a natureza do planeta, e se compreendendo e se entendendo com a vida em si. A gente costuma dizer que as revelações, por exemplo, a primeira revelação, ela trabalhava com o viver no mundo. Era a vida no mundo. E aquilo era o que o indivíduo, o que o ser humano, o que o espírito encarnado, naquele momento mais necessitava. Compreender a vida aqui, a vida de relacionamento, a formação da família, das tradições, a organização, as experiências coletivas, e tudo isso exigiu muitos séculos, muitas lutas. A ciência das revelações, o aproveitamento das forças materiais que o rodeavam, conhecer as coisas e entender as coisas. No passado, lá no início, né, quando um raio caía numa árvore, cortava uma árvore, como nós não conhecíamos o que era aquela descarga atmosférica, como nós não tínhamos esse conhecimento, a gente às vezes até endeusava. Então, tudo aquilo que a gente não compreendia, a gente endeusava. Inclusive, no início, nós éramos politeístas, e politeístas muitas vezes, exatamente por desconhecimento. A gente desconhecia uma coisa, então a gente transformava aquela coisa em algo divino. E aí a gente acabava prestando culto àquilo que a gente não conhecia.
O desenvolvimento, como ele mesmo colocou, né, com a ciência, as revelações, o aproveitamento dessas forças, a gente foi compreendendo e a gente foi passando aí a compreender e a entender a existência de um Deus único, de um Deus criador, de um Deus é Pai. E tudo isso leva muito tempo, e tudo isso é um desenvolvimento. E esse desenvolvimento, como ele falou, tomou muitos séculos. Nós demoramos muito tempo. Porém, passado um tempo, passado esse aprendizado, passado todo esse momento, né, de aprendizado, vem Jesus. E Jesus nos apresenta um código moral de conduta. Jesus nos apresenta um Deus soberanamente justo e bom. Jesus veio nos apresentar o amor. Jesus é a essência do mundo. E aí ele traz não mudanças na lei, porque a lei ela é imutável. As leis de Deus estão impressas em nossa consciência e são imutáveis, mas ele nos abre um maior entendimento dessas leis e nos coloca no entendimento de uma lei única, que é a lei do amor. Difícil ainda de entender, difícil ainda de viver, ela ainda é fatiada, ela ainda é mal compreendida, mas é um processo, e é um processo que nós estamos vivendo. E nesse processo, como ele coloca ali no início, a gente já consegue encontrar espaço para a gente conseguir compreender os pensamentos, para a gente começar a compreender esses pensamentos, organizar esses pensamentos, para a gente começa a nos compreender melhor, compreender os sentidos e transformar esses sentidos em sentimentos. A gente já começa a caminhar um pouco mais. E aí ele vai dar a conclusão desse segundo parágrafo. Agora, porém, há uma conjunção adversativa, né? Ou seja, ele vai agora trazer o pensamento reflexivo sobre o parágrafo anterior, nas culminâncias da sua evolução física. Ou seja, nesses momentos de transformação pelos quais nós estamos passando. Momentos que são longos. A gente costuma muito dizer, né, que a gente está caminhando de provas e expiações para a regeneração. Sim, é verdade. Como já lá no passado, que está lá no parágrafo anterior, nós passamos de um mundo primitivo para um mundo de provas e expiações. Nós estamos caminhando para um mundo de regeneração, sim, com certeza. Nós estamos nessas culminâncias, mas isso tudo leva tempo. Isso tudo nos leva a compreender, entender e praticar aquilo que Jesus veio nos apresentar. Então, agora, porém, nas culminâncias da sua evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo tão absorvente com a paisagem que o cerca. A gente tem visto isso muito, né? Antigamente, para plantar, precisava lá subir no arado, amarrar no boi, e todo um esforço. Hoje você tem máquinas que, se você programar, ela ara o campo, ela semeia, ela passa fazendo a pulverização, ela cuida de tudo. Você tem imagem de satélite, você tem drone para cuidar da lavoura. Ou seja, hoje o homem ele não precisa mais se preocupar tanto com essa parte física. É o momento agora de ele se preocupar um pouco mais com a sua parte interior, com esse em si mesmas. É a hora dele começar agora a refletir um pouco mais sobre a necessidade que ele tem de se melhorar, com a necessidade que ele tem de se conhecer, na necessidade que ele tem de conhecer Deus, de conhecer esse Pai Criador, de se adequar às suas leis para a sua felicidade. Afinal de contas, a terceira parte do Livro dos Espíritos, ela inicia-se com uma pergunta, né? O que vem a ser lei natural? Pergunta feita por Kardec, a espiritualidade, e a espiritualidade responde: a lei natural é a lei de Deus, feita por Deus para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta. Ou seja, se a gente conhecer a lei de Deus e aplicar a lei de Deus à nossa vida cotidiana, não só na privada, mas na pública, coletiva, a gente vai encontrar felicidade. Esse é o objetivo. Mas as leis de Deus, elas não bastam ser conhecidas, elas precisam ser aplicadas.
E isso, para isso, a gente precisa ensimismar-se. A gente precisa trazer isso para dentro de nós. O reino de Deus não vem com aparências exteriores. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. É uma construção feita no coração de sentimentos e pensamentos. Sentimentos e pensamentos que devem ser puros, que devem ser limpos, que devem ser voltados para a prática do bem. Não para o bem meu, ou da minha família, ou da minha sociedade, ou do meu país, mas o bem para todos. Então, é um processo. E esse processo é o processo que nós estamos, nesse momento, tentando aplicar, tentando compreender. Esse é o processo de conhecer-se a si mesmo. Então, agora, porém, nas culminâncias da evolução física, o homem não necessitará preocupar-se de modo absorvente com a paisagem que o cerca, razão pela qual todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos em torno da criatura, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas, dentro dos valores infinitos da vida. Valores esses que foram apresentados por Jesus. Valores esses que são os desenvolvimentos das virtudes. Virtudes essas que são ali trabalhadas no Sermão do Monte, no capítulo 5. As 7 bem-aventuranças, elas nada mais são do que degraus de ascensão e de aquisição de virtudes. A gente não consegue caminhar para uma segunda virtude se não tiver pelo menos os resquícios iniciais da virtude anterior. Exemplo, primeira de todas as bem-aventuranças o que é elencada ali no Sermão do Monte, né? Que é a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança ela trabalha com a humildade. O sujeito que não é humilde, ele é arrogante. Ele se acha cheio de si. Ele se acha conhecedor de tudo. Na verdade, a gente é criança espiritual ainda, né? Muito criança. Então, sem você ser humilde, é difícil de você desenvolver qualquer outra virtude. Essa é a virtude fundamental, a humildade. E ela abre as portas do reino dos céus. Onde está o reino dos céus? O reino dos céus não vem com aparências exteriores, ele está dentro de cada um de nós. Então, ele abre as portas para o autoconhecimento. Vocês percebem como essas virtudes elas são muito importantes? Elas elencam um degrau de ascensão, em que começa pela primeira delas, reconhecer que você nada sabe. Não é Sócrates que tinha ali saído perguntar, quando falaram que ele era o homem mais inteligente, que ele sabia tudo, e que aí ele foi conversar com um artesão, ele ficou sabendo, putz, eu não sei nada de artesanato. Ele foi conversar com um pescador, ele falou, putz, eu não sei nada de pescaria. E aí que caiu a ficha, né? Desculpa, né? Mas que aí que ele compreendeu que não sabia nada, que ele tinha muito que aprender. Isso é o desenvolvimento da virtude principal, humildade, reconhecer-se que ainda tem muito que aprender. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Resignação. Compreender Deus como Pai. Compreender que tudo que você passa na sua vida nada mais é do que simplesmente resultados, consequências das suas ações. Seja na vida presente ou na vida pregressa ou por escolhas que nós fazemos, nós ali seremos consolados, teremos o consolo, a resignação. Como é que você pode ser resignado se você não é humilde? Se você é orgulhoso, você vai achar sempre que Deus está te punindo. Então, não dá para você confiar em Deus, para você estabelecer uma relação de filho e pai, sem que você tenha pelo menos um pouquinho de humildade. Reconhecer que você precisa de muita ajuda, você precisa de muito amparo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Mansuetude e paz. Como é que você pode ser manso se você não é resignado e nem humilde? Como é que você pode ter paz em si se você acha que Deus está te punindo e que você sabe tudo?
Percebe que são degraus ascensionais. E depois tem outras virtudes, eu não vou trabalhar todas elas, porque a gente aqui está num grupo que a gente vai discutir um pouco. Então, aí depois tem a bem-aventurados os que têm fome e justiça, que serão saciados. Fome e justiça, para a grande maioria de nós, ainda é vingança, ainda é visto como vingança. Mas numa visão de virtude, ela é bem diferente. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O único que foi chamado filho de Deus foi Jesus Cristo, porque ele era o pacificador por excelência. Gente, ninguém dá o que não tem. Para você ser um pacificador, você precisa ser misericordioso, saber perdoar, saber ser indulgente, saber ter senso de justiça que é preenchido pela misericórdia divina, ter paz, ter mansuetude, ter resignação, ter humildade, ter tudo isso, que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, o pacificador por excelência, Jesus, esse foi chamado Filho de Deus. Filho de Deus no sentido estrito sensus, porque no sentido lato sensus todos nós somos filhos de Deus. Então esse é um degrau ascensional. Esse é um conhece-se a si mesmo, é conhecer a si próprio, é desenvolvimento de virtudes. Então essa é a ideia que eu pude extrair quando eu li essa resposta. Quando ele nos fala sobre esse tempo, sobre a necessidade, sobre todo o processo, sobre tudo que nós já recebemos, a primeira revelação, viver no mundo, a segunda revelação, o amor, a terceira revelação, que é o Espiritismo, que vem nos mostrar essa relação, vem nos dar essa luz que Jesus ali mostra quando ele, no seu momento de estar aqui conosco, a sua preocupação em nos mostrar como seres imortais. Ele toda hora falava sobre a imortalidade da alma, mas falar uma coisa, provar é outra, e ele prova, porque ele morre e retorna no terceiro dia, nos mostrando, nos patenteando a imortalidade da alma. Porém, ele não fala nada sobre o mundo espiritual. Tem muito a nos dizer, mas não podeis suportar. Se já era difícil falar sobre a imortalidade da alma, imagina se ele fosse falar de nosso lar, se ele fosse falar de cidade espiritual, de umbral. Gente, pelo amor de Deus, não tem em condições. E o Espiritismo, então, ele vem nos facultar esse entendimento do que é a vida espiritual, que nada mais é uma continuidade daquilo que nós fazemos aqui na vida material, daquilo que nós plantamos. Nós vamos escolher tudo aquilo que a gente quer. Então, esse é um trabalho. E toda essa revelação está ligada diretamente a esse autoconhecimento. A aplicação dessas máximas, ao desenvolvimento dessas virtudes, e nos autoconhecer. Então, essa é a minha participação. Isso é o que eu gostaria de trazer a respeito dessa pequena resposta sintética de Emmanuel. Eu vou pedir desculpas, inclusive, por ter avançado um pouco mais no tempo, mas é uma resposta tão sintética que traz tanta coisa que realmente é quase que tem que fazer uma palestra para a gente poder discutir tudo o que ele traz aqui, as minudicências, vamos dizer assim, das palavras, dos pontos que ele vai trabalhando. Eu trabalhei alguns, e eu tenho certeza que vocês que estão aqui com a gente, cada um deve ter trabalhado o seu. Eu queria agora escutar um pouco o que vocês podem trazer para a gente. Então, eu vou parar um pouquinho o compartilhamento e vou abrir para a gente conversar. Então, eu acho assim que você colocou realmente. Olha, eu tenho que falar do seu prato. Bom, então na questão 263, né? Por que razão o homem tem sido tão lento, né? Veja bem, 2.500 depois de Sócrates, nós continuamos discutindo o assunto dele. Por quê? Porque a verdade é fruto do tempo, não da autoridade, né?
E Deus é incrível, ele não quer ter autoridade conosco. Ele quer que a gente crie razão, discernimento, conhecimento para saber das coisas. Então, ele não é paciencioso. Para nós, são 2000 e tantos anos, mas para ele são átomos de segundo. Então, ele está tendo paciência, muita paciência conosco. Por quê? Porque agora nós temos consciência que somos seres humanos na vida física e não seres físicos com experiências espirituais. Então, o que acontece? É só agora. E agora nós também entendemos o que Jesus disse para Nicodemos naquele momento. O Espírito sopra a vida onde ele quer. Por quê? É agora que aprendemos a desabrochar as questões da vida. Não tínhamos conhecimento, como ele disse. A gente acreditava no trovão, né? Num relâmpago, Agora nós sabemos que isso são coisas da natureza, não é isso. Cada um de nós está numa escola. O Edu foi numa escola, o Francesco, o Nivaldo que acabou de sair, cada um foi numa escola. Todos aprendemos a ler, todos aprendemos a escrever. E todos nós, não importa a escola que frequentamos, temos a lei divina, a escola divina. E agora, só agora, que estamos preparados. Tem sido tão lento? Lento no nosso conhecimento, mas não lento nas mãos de Deus. Ele está sabendo de tudo isso que ele está fazendo com isso. E aí, qual pergunta seria? De novo, né? A 919, conhece-te a ti mesmo. Coloca lá a tua cabecinha no travesseiro, 919A, e verifica o que você anda fazendo. Estamos lentos aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. É isso que eu queria colocar. E o Francisco falou que ia colocar também. No Francesco, por favor. Não sei se alguém da internet, Rosana ou Sati, quer colocar alguma coisa antes. Rosana? Não sei se ela vai precisar sair antes, se ela quiser já aproveitar. Olá, não, hoje não. Hoje não temos live, não. Hoje não? Já começa pela pergunta, né, gente? Olha que Ser pergunta. humano da Terra. Quer dizer que em outros lugares pode ser menos ameno, né? Mais ameno o processo do que o nosso aqui. Mas tudo que foi falado, eu estava aqui pensando comigo. A gente é devagar, como diz a música, né? É devagar, é devagarinho. E também nós vemos muita sabedoria na resposta de Emmanuel, e principalmente na pedagogia divina. Por que que a gente demora tanto? Se a gente acabou de sair dos lampejos do instinto e já estamos querendo ver as estrelas da perfeição, nós estamos querendo dar um salto muito grande. Essa é a verdade. Se mal estamos lidando com a matéria da Terra, é aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? Você quer entender as coisas do céu sem entender primeiro as coisas da terra, sem entender primeiro a materialidade da vida. E a pedagogia divina é maravilhosa, porque nós vamos descobrindo por nós mesmos, mas sem estar sozinhos. Tem aqueles que já descobriram e que vão ali iluminando o caminho de um jeito ou de outro, ao longo da nossa história. Então, mesmo na primitividade, do despertamento da nossa consciência, na primeira fase, nós tínhamos seres muito melhores do que nós, nos acompanhando, como nós temos os pais nessa existência, mesmo com todas as suas limitações, nos acompanhando também, nos garantindo aí aquilo que é o mínimo para a sobrevivência. Mas o mais interessante disso tudo é que, recentemente, no Pinga Fogo, perguntaram a Elahá, não sei se você viu essa pergunta, e o grupo viu, Eduardo, me chamou muita atenção, porque a pergunta era: qual fato marcou a transição do mundo primitivo para expiações e provas? Vocês viram essa pergunta?
Eu acho. Nossa, fantástica a pergunta, né? Porque a gente está no olho da transição de expiações e provas para regeneração. E a gente conhece bem esse fenômeno que está acontecendo agora. Mas até então eu não tinha visto o ângulo da transição anterior. E tem a ver com essa pergunta, porque Elahá respondeu a escrita. Mas, cara, faz sentido a pergunta e a resposta. E aí ele falou assim: agora vamos imaginar o processo da transição. Ninguém sabia escrever e ler antes. Meg falou da escrita aí em algum momento. Aprender a ler e escrever. Agora ele falou assim: o processo de transição terminou quando o último terráqueo sabia ler e escrever. É muito tempo. Quantas encarnações, né? Aí alguns vão falar assim: ah, mas tem hoje pessoas que não estão alfabetizadas nessa existência, né, gente? Nós não podemos esquecer o foco das múltiplas existências. Por algum motivo, nessa existência, não foi dada a ela a, a função de ler e escrever. Deve estar trabalhando outras questões, buscando outros objetivos, outros focos, que pode encontrar lá na frente a escrita novamente, né? Mas não quer dizer que ela, enquanto espírito imortal, não domina a técnica de se comunicar através de símbolos. Então, eu fiquei pensando nisso, o quanto que demora cada etapa, cada fase. E nós somos muito imediatistas, principalmente quando nós entramos no espiritismo. Não sei se aconteceu isso com vocês, mas assim, a gente queria parar logo de comer carne, a gente queria logo diminuir a ingestão de alimentos, ou seja, ser um espírito vivendo na matéria. Só que nós não estamos num patamar de zerar ou ressignificar desse nível, né? Nós estamos no que Emmanuel respondeu. Por que que nós não avançamos? Parece que nós estamos estagnados ou parados. Nós olhamos para o mundo hoje num cenário de transição, conflitos armados, iminência de guerra mundial em alguns lugares, caminhando para conflitos regionais, igual ao Oriente Médio. Mas não precisa ir tão longe assim, a gente basta ver a nossa família, muitos conflitos, muitas dificuldades. E quando nós vamos ver o que reflete no externo é a falta no interno. O que a gente coloca para fora nas nossas relações é o que falta dentro, ou o que está em excesso dentro, né? Então, se nós temos o excesso da agressividade, da irritabilidade, nós colocamos isso nas nossas relações, onde quer que nós estejamos. E, e o mais bacana desse contexto, dessa pergunta, dessa resposta, é que nunca nos faltou os faróis iluminativos, nunca. E o mais interessante é que a gente percebe um planejamento sequencial de entendimento do próprio espírito chegar à sua conclusão de que ele é imortal. Porque nós não vamos abrir a cabeça de ninguém, a começar pela nossa família, né? Vocês conseguem colocar isso na cabeça aí das pessoas da sua família? Olha, você é imortal, viu? Você está aqui só por um tempinho, aprendendo a conviver com as pessoas. No outro cenário, você pode ser minha mãe, meu pai, meu avô, meu neto. A pessoa ainda não tem engrenagem para compreender isso. Ela não consegue. Isso leva tempo. Então, como que Deus trabalha a pedagogia? Coloca quem sabe um pouquinho mais, com quem não sabe nada ou sabe um pouquinho menos. E assim nós vamos caminhando. Então, nós tivemos faróis na humanidade, ou sentinelas, ou bússolas, que sabiam muito além do que a média da humanidade sabe. Por isso que eu achei a pergunta interessante. O homem da Terra, o homem terrestre. É bem verdade que muitos, quando voltam para o plano espiritual, relembram praticamente de tudo que lhe é importante. Relembram também a sua essência. Percebem que aproveitaram muito pouco tempo que tiveram.
e recomeçam, voltando para o corpo físico, criança, esquecendo de tudo, para, numa existência, iniciar um processo de autoiluminação, de autoconhecimento. E já na adolescência, se ver como espírito imortal e se perceber. Hoje nós estamos vendo espíritos que já sabem disso na infância. E o que nós fazíamos na nossa infância, na nossa adolescência? Eu fui me aperceber espírito imortal aos 23 anos nessa existência, na juventude. E aí cada um faz uma reflexão de quando que se percebeu realmente espírito imortal. Só que a pergunta é para o homem terrestre, ou seja, é a humanidade. Nem todos vão conseguir fazer esse processo que nós estamos fazendo ou refletindo aqui agora. Porque a Escola Terra ela tem estudantes em vários níveis, mas também tem professores em vários níveis. E assim nós vamos crescendo. Então, sair desse processo transitório de despertamento da consciência, tem hora que nós vamos no sentido não pejorativo e nem querendo criticar os nossos irmãos animais. Um verdadeiro ser racional, mas ainda com instintos animais. Porque ainda é a luta nossa da saída da animalidade para a racionalidade. Isso são etapas muito longas. E entre a saída da animalidade para a racionalidade, nós começamos a despertar e a fazer aquelas perguntas básicas. Opa, quem sou eu mesmo? Da onde que eu vim mesmo? O que eu estou fazendo aqui? E para onde que eu vou? Porque eu já percebi, através de alguns fatos, que as pessoas voltam. Eu também estou vendo gente que já foi e voltou pelo fenômeno da mediunidade. Então, isso tudo faz o espírito imortal na condição humana começar a pensar, que é a palavra que o Emmanuel usa em cisnemar-se, ou seja, ele começa a refletir que a vida não é só comer, reproduzir e dormir. É mais que isso. Muito bom, Rosana. É como fala, né? Perfeito, muito obrigado. A gente só tem a agradecer, né? Porque enriquecer dessa maneira o nosso estudo é muito grato. Então, eu só posso dizer em nome de todos nós, né, que Deus lhe pague. Muito obrigado. Mas vamos continuar, né? Quem pode trazer um pouco mais para a gente aí? Vamos lá. Vamos lá. Rosana, você pegou o gancho que eu ia pegar. Você já expandiu o negócio. Tudo bem. Eu vou... Brincando, né, Rosana? Realmente isso aí chamou a atenção, saltou aos olhos, né? Como se diz, né? Essa frase aí do homem da terra. Né? Isso aí me pegou. A primeira lida que eu dei foi o homem da terra, até eu concluí. Nós somos homens da Terra, mas, na realidade, somos espíritos de outros lugares. Já passamos por muitos lugares antes. E muitos estão vindo para cá pela primeira vez também. Né? Nós temos que ter a consciência. Nós somos 8 bilhões encarnados e tem mais 30 bilhões lá para vir para cá, né? Empurrando a fila aí para vir para cá. Mas acontece que o funil está fechando, né? Estamos nessa transição, né? Já no final, já, né? Estamos já na transição aí, já, nos últimos estertores aí, de passar para um mundo já de expiações e provas para o mundo de regeneração. Já começamos o processo de regeneração. Muitos espíritos, como você mesmo citou aí, já estão chegando prontos para essa parada aí já, preparados para a próxima parada já, né? O negócio não é nem expiações de provas, mas isso aí já estão sendo retirados daqui esses que têm que ser retirados, os que têm que continuar aqui dando sequência a essa fase de transição, né? Somos nós, né? Nós que estamos trabalhando para isso aí, muitos outros aí que nem sabem disso, né? Estão trabalhando para que
ocorra essa transição e realmente, como você citou aí, né, a escrita, né, a escrita fez uma grande diferença, né? Foi um salto e tanto. A gente que estuda civilizações antigas, eu mesmo tenho esse hobby, né, estudar egiptologia, e estudo tudo que passa na minha frente sobre a evolução das civilizações, e a gente vê, né, os grandes saltos que eles deram foi justamente no momento que aprenderam a escrever, né? Caldeus, né? Os egípcios, até mesmo os maias, né? Que tinham uma escrita corrente, fluente, né? Foi destruída pelos jesuítas, né? Mas uma boa parte foi preservada graças a um jesuíta também, né? Houve a preservação desses escritos, de alguns escritos, né? E graças a isso foi decifrada a escrita deles. Os egípcios também nós conseguimos fazer isso. E aí a gente fica olhando para essa gente aí e pensando, né, que na realidade o crescimento espiritual começou lá com essa gente aí, né? Desde um rei que conseguiu transformar em escrita as primeiras leis da humanidade, né? E foi justamente através de uma psicografia, né? Foi psicofonia, né? Ele falava e os escribas registravam um dia todinho de transmissão de leis que o cara não tinha a menor condição de fazer, né? Foi transmitido através de psicofonia. E isso deu um salto enorme, né, na civilização. Porque estamos estudando ainda as escritas cuneiformes, né? Eles deixaram. Aqueles tabletes de barro ainda estão sendo estudados ainda. Muita coisa está sendo descoberta, muita coisa que foi recentemente descoberta ainda não foi decifrada ainda. Os caras deixaram uma biblioteca enorme para nós. Imagina quanto que não tem lá de conhecimento, quanto que foi absorvido por outras civilizações próximas, os gregos que estiveram lá, né? Através de Alexandre, e no Egito, quanta coisa que foi decifrada e que ainda tem para ser decifrada ainda. E a gente está falando só desse ciclo de civilização. Imagina as civilizações que agora estão sendo descobertas aí, milhões de anos atrás, civilizações que ultrapassaram o limite de progresso que nós estamos alcançando agora. Nós estamos chegando no nível tecnológico. Os caras chegaram há milhões de anos atrás. Quantas coisas os caras descobriram? Mas isso serve para a gente enxergar o seguinte: existiram espíritos evoluídos vieram para cá, passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando, e aí surge a pergunta de Emmanuel dizendo: por que nós somos lentos desse jeito? Por que nós não somos mais rápidos, não evoluímos tão mais rapidamente como deveríamos? Porque é o que ele falou, nós somos homens da Terra, nós somos uma coleção de espíritos, né, que não vieram do mesmo lugar, vieram de lugares diferentes, e mesmo ainda estão chegando aqui espíritos ainda num nível de evolução que é mais ou menos relativo à idade da pedra. Estão chegando aqui ainda, estão encarnando ainda, né? A gente faz toda essa comparação e chega à seguinte conclusão: de que, na realidade, nós não estamos sendo lentos. Nós estamos caminhando de acordo com o desenvolvimento da nossa consciência, né? Falar de um espírito desencarnado que vem para cá e traz o seu conhecimento é uma coisa. Você falar dele encarnado é outra coisa, porque ele tem os limites da matéria. E nos limites da matéria, ele tem que retornar
não regredir, né? A gente pode dizer regredir, mas ele tem que se adaptar às condições do meio em que ele veio, né? E aí ele está num recomeço, ele está dando start novamente, está começando tem que aprender a ler, escrever, etc. Chegar, como você disse, tínhamos aí figuras brilhantes, né? Brilhantes. Mas quantas figuras brilhantes nós tivemos, né? Se a gente for comparar com os 8 bilhões que a gente tem encarnados, a gente deve ter o quê? 1,5% a 2%? Então, o que acontece? E que no nível mediano nós estamos caminhando bem. Estamos caminhando bem. Estamos evoluindo. Muitos estão mudando as suas consciências. Muitos estão galgando níveis que há 50 anos atrás não se chegava. Estamos chegando. Podemos dizer, mas a tecnologia, sim, a tecnologia faz parte do processo. E a tecnologia de antes? O próprio André Luiz, o próprio Chico, falaram a respeito. Olha, daqui 30 anos, daqui 20 anos, vocês vão ter isso, vão ter aquilo. Realmente nós já aconteceram essas coisas, esses avanços tecnológicos chegaram, contribuíram para que a gente pudesse estar aqui hoje numa sala falando a quilômetros uns dos outros, tá? Nos entendendo. Nós estamos indo lentamente, mas gradualmente estamos crescendo. Tanto é que nós estamos no limiar aqui, já de uma transição. O que vai provocar essa transição para nós? Lá no passado, foi escrito, aqui será o quê? Alguém tem alguma ideia do que será? Que vai provocar essa deslanchada que nós temos que dar? Que nós não temos aí, você mesma falou, Zé, nós temos aí uma série de coisas para consertar. Guerras acontecendo, fome, doenças, todas essas coisas estão aí. Aí alguém aí pode chutar lá de trás e falar, mas isso aí a gente sempre teve. Mas podemos até, em determinados momentos, dizer, graças a isso aí nós evoluímos, porque essas coisas nos fizeram avançar, nos fizeram correr atrás das soluções, encontrar as soluções e evoluir. Não podemos dizer, não sei quando foi que Emmanuel disse isso aí, mas não podemos dizer que nós não crescemos de lá para cá, nós crescemos muito. Crescemos muito de lá para cá. Aconteceram muitas coisas. Então, quanto? 41 foi quando o livro foi colocado pela primeira vez, mas a primeira publicação em 43. Então, aí, temos aí quanto? São 80 e poucos anos. 82 anos, né? 82 anos. Nós evoluímos bastante de 82 anos para cá. Evoluímos muito mesmo. Materialmente e espiritualmente também. Espiritualmente também. Crescemos bastante, tanto é, nós estamos aqui com consciência desperta e discutindo isso, né? Então, houve crescimento, sim. Nós somos lentos, sim. É até bom que a gente não seja rápido, porque se nós fôssemos rápidos, essa civilização não existiria mais, tá? Então, nós não teríamos pensado que a bomba atômica poderia causar um mal maior, não teríamos canalizado o conhecimento dessas armas atômicas para a medicina, para outros inventos que nós fizemos aí e que estão beneficiando a humanidade. Então, veja bem, eu acho que nós estamos indo no passo certo, viu? Se a gente correr demais, vamos acabar desaparecendo. É isso que vai acontecer. Nós somos a humanidade, mas acontece o seguinte, e é bom ficarmos conscientes, a humanidade não existe só aqui nesse planeta. Existe no universo todo. Existe no universo todo. E todos os que estão aqui fazem parte dessa humanidade. Os espíritos, eu estou falando, não dos corpos. A nossa humanidade tem uma forma. As outras humanidades desfrutam de privilégios de outras formas. De outras circunstâncias que nós não temos aqui ainda à nossa disposição. É bom pensar.
Há anos atrás, eu fiz uma viagem espiritual e fui conduzido a um planeta e eles me mostraram planetas evoluídos, e mostraram. Está vendo esses planetas? São gigantescos, ele falou. Nesses planetas vivem civilizações, mas trilhões de anos superiores a onde você vive. Ele falou, mas aqui, olha, presta bem atenção, ele falou para mim. Aqui ainda não nos livramos do mal, da guerra. Nesse momento eu estou te mostrando. Olha para essa tela. Aí eu olhei, vi lá saindo naves de um planeta atacando o outro, bombardeando outro planeta. E o outro vindo bombardeando de cá. Ele falou, tá vendo? Aqui nós ainda não conseguimos encontrar, apesar da gigantesca evolução que esses planetas alcançaram, esses espíritos ainda não conseguiram caminhar no mesmo ritmo da matéria. Está vendo o que aconteceu? Está vendo o que está acontecendo? Então, volta para lá, ele falou, continua trabalhando. Muito bom isso daí, né? Uma reflexão bem interessante. Somos espíritos imortais, vamos caminhando, mas uma coisa só que eu gostaria de colocar é que Jesus está no controle de tudo. Deus é onisciente, presente, então tudo que está acontecendo está sempre dentro das prerrogativas e dentro do controle de Jesus, dentro do controle de Deus. Cada um no seu tempo. Rosana, por favor. Mais ou menos o que foi falado. É porque com o tempo a gente vai aprendendo que todo conhecimento ele é neutro, toda invenção ela é neutra, toda descoberta ela é neutra. Depende do nosso avanço moral, da nossa capacidade de amorosidade, o que nós vamos fazer com isso. E como Deus nos concede o livre-arbítrio, tivemos bomba atômica. Mas também tivemos descobertas do que fazer com a energia nuclear e os desdobramentos dos benefícios dessa energia para nós. Nós vamos descobrindo com o tempo, com os nossos próprios experimentos, vamos dizer assim, a nos entender como seres imortais. O tempo ele é muito precioso nesse processo e, ao mesmo tempo, ele aparecendo de novo, muito individual. Muito individual. Mas vai chegando um nível, que é esse processo que nosso irmão escreveu, em que a humanidade vai atingindo etapas evolutivas nesse planeta, como já atingiu em outros planetas. Mas o meu comentário é o tanto que a gente avançou, nossa comunicação já chegou nesse patamar de digitalização. Vai chegar a etapa em que essa digitalização vai envolver o plano espiritual, isso não está distante. E a gente viu isso em Nosso Lar, eu acho que vai aparecer nos Mensageiros novamente agora no segundo filme Nosso Lar, em que o departamento de comunicação lá estabelece diálogos de uma esfera para outra, ou de uma colônia para outra, em patamares morais, vamos dizer assim, conscienciais diferentes. Então, o próximo trampolim agora da digitalização é com o plano espiritual. Aí sim nós vamos dar o que chamamos de ampiglaud na evolução da Terra. Porque aí não tem como você fugir da patenteada imortalidade e comunicabilidade do ser. E aí, a partir desses dois princípios da vida, refletindo como evidências concretas, o espírito imortal ele começa a refletir sobre toda a sua trajetória, sua própria existência nesse momento que se encontra. Ou seja, o que nos aguarda é muito bacana. Pedimos a Deus que nós tenhamos esse tempo, tenhamos essa oportunidade. Essa oportunidade, ela vai ser dada a todos aqueles alunos, nós, né? Os rebeldes tutelados, né? Que nem Jesus falava, nós somos os rebeldes tutelados, né? Que as ovelhas desgarradas da casa de Israel, né? Vamos usar a palavra de acordo com
anotada ali pelo evangelista Mateus, né? E essas ovelhas desgarradas da casa de Israel, que já conseguem ali ser um pouco humilde, que já conseguem ver em Deus como um Pai soberanamente justo e bom, como Jesus apresenta ali no próprio Sermão do Monte, né? Quem de vós, se seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Quem de vós, se seu filho lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós sois homens maus e saber dar as coisas boas aos vossos filhos, que dirá Deus, sendo todo poder e bondade? E aí você escuta uma coisa dessa e hoje nós já conseguimos entender essa bondade, esse amor de Deus. Mas é aquilo que a Rosana falou. Com o avanço tecnológico, com o avanço dessa comunicabilidade, trazendo essa imortalidade mais patente, é esse salto, é esse momento em que você não vai poder dizer mais, eu não acredito. Sabe? Esse é um ponto culminante. Mas para chegar nesse ponto, a gente também precisa estar preparado. É aquilo que Jesus disse, né? Tenho muito a vos dizer, mas não poder suportar. E o que eu comentei. A mesma coisa agora. Quem já está preparado para isso? Quem já está preparado para chegar e falar assim, vem cá, meu irmão, teu pai já morreu há 15 anos, ele quer falar com você. Senta aqui que ele vai conversar com você. Quem está preparado para isso? Quem está preparado? Pensa bem. Quem está preparado? Então, é necessário que a gente esteja também esse preparo, que a gente vá se preparando para esse tipo de coisa. E lógico, aqueles que já estão num degrau da escola, que têm condições, vão continuar. E aqueles que não têm? Não tem problema nenhum, gente. Está cheio de mundos de provas e expiações por aí. Na casa do meu pai há muitas moradas. Muitas moradas. Então, misericórdia divina está sempre presente. Não fique preocupado. Não fique preocupado. Eu não estou preocupado. Se eu não tiver condição de estar aqui, confiança em Deus que Ele vai me colocar no lugar onde eu preciso estar. Para receber a educação que eu preciso. Para receber as informações que eu necessito para que eu possa crescer. Ele é meu pai. Ele me ama. E Ele vai me colocar na melhor escola possível. Tenho essa confiança. Então, é algo que a gente vai edificando. Demora. Como ele falou lá na resposta, né? Quanto tempo, né? Muito tempo. Mas a gente já se estendeu até um pouco a mais do nosso horário. E pedir desculpa, nós passamos aí 8 minutos. Normalmente a gente abre nossa conversa por um período de, no máximo, 1 hora. Mas eu hoje gastei um tempo bem grande na abertura dos nossos trabalhos. É o primeiro trabalho do ano. Então eu quis fazer ali um trabalho de apresentar o que é que a gente está fazendo, porque isso, como eu falei, fica publicado na internet. Como é o primeiro do ano, vai aparecer ali com a primeira publicação nossa. Então é importante a gente trazer o que a gente está fazendo aqui, o que é a nossa proposta. Então peço desculpas pelo adiantado aí do horário e queria convidar todos aqui presentes materialmente e vocês que estão pela internet a continuar conosco, a continuar nesse nosso estudo, nesse nosso bate-papo. Isso é um bate-papo, né? A gente ir juntos conhecendo, abrindo essas essências, né? Que é só aqui nos apresentado, e refletindo um pouco mais sobre isso, essa síntese que aqui a gente reflete e aplica a nós mesmos. Isso para mim, o nosso muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente, obrigado a todos vocês que estão pela internet. E assim, agradecidos a toda essa espiritualidade, a todos esses irmãos que nos acompanham no mundo espiritual, que nos intuem, que nos inspiram, que nos acompanham, porque muitos também lá estão aprendendo como a gente, né? E também estão ali ouvindo os espíritos que nos acompanham, também trazendo mais informações, enriquecendo mais o aprendizado aqui e lá. A sala é nos dois lados, não só aqui, mas na casa de você, em todo lugar, em todo lugar. Então, agradecendo a todo esse público, a todos esses nossos irmãos que estão conosco, vamos encerrar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Uma boa semana para todos nós, com muita paz, com muito equilíbrio e com muito amor. Muito obrigado a todos vocês pela internet, obrigado a Rosana, a Sátia,
Deus lhes pague. E a todos vocês que acompanham aqui com a gente, também o nosso muito obrigado. Deus lhes pague, Deus nos apoie e nos assista. Uma boa semana para todos nós. Fiquem em paz.